Alô, galera amantes da sanfona, né? Aqui quem fala é o Leandro Dias do acordeão. Pessoal que não segue nós lá, segue nós lá, ainda dá tempo ainda, hein? Para não perder vídeo bom de qualidade que nem esse e muitos outros lá. Hoje eu vou tocar a introdução da música A Gostosona do Teodoro Sampaio.